E eu estava sentada antes do convidado falar, eu estava me lembrando, né, das nossas oportunidades de festa do amor, que é um momento maravilhoso quando nós estamos juntos, confraternizando a nossa vida em torno da pessoa do Senhor, né? Quando hoje estávamos vindo, eu, Edna e Sofia, ainda falei, hoje é a última reunião de ceia do ano, veremos muitos irmãos. Que pena que muitos irmãos viajaram. Este foi um ano de grandes dificuldades. No começo do ano começou a pandemia, a Sofia teve que ficar em casa. As aulas, não teve nem um mês de aula, então ela teve que ficar em casa. E é muito ruim isso, ficar em casa, crianças. E ela também não tem muitos amiguinhos, a vida dela é mais o serviço de crianças, glória a Deus por isso. Os amigos da minha filha são os filhos dos meus irmãos. E eu louvo ao Senhor por isso, eu quero que ela cresça e quando chegar o momento dela, que ela também tome a sua decisão pelo Senhor. Então depois teve outras dificuldades, ela ficou doente, né, por 2 vezes, e isso foi muito ruim para nós. E o meu socorro foi diante do Senhor e também diante da igreja, pedindo o socorro dos irmãos, né, em oração e comigo juntos. Louvo ao Senhor por todas as coisas. É certo que não sabemos o que haveremos de enfrentar, né, nesse ano que vai se iniciar, mas uma coisa eu tenho certeza: no trono está o Senhor, nas mãos dele o controle de todas as coisas. Não sabemos se vem a vacina, se vem a cura, o que tiver de vir, que venha, né, irmãos? Mas que os nossos olhos, em meio a qualquer dificuldade e adversidade, estejam no Senhor. Nós pequenos, grandes, jovens, velhos, crianças, todos focados na pessoa dele, é ele que aguardamos. Eu falei até a Sofia outro dia, conversando à noitinha, que a gente sempre conversa, o que nós temos que esperar é o Senhor, que venha a vacina, eu não sei, mas o Senhor certamente virá, os sinais são mais fortes do que outrora nós víamos, né? Grandes são os sinais de que o nosso Senhor está perto. Vamos ficar firmes, né? Juntos, estimulando uns aos outros, reunir o nosso foco na presença do Senhor, independente de que doença venha, das adversidades e dificuldades que haveremos de enfrentar, mas focando na pessoa do Senhor, que é o nosso alvo, o nosso foco. Haveremos de vencer, irmãos, somente escondidos nele. Amo cada um de vocês, muito, 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 e preciso da oração de cada um. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, esteja com todos nós. Nesta manhã, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer ao Senhor por estar fazendo 62 anos, né, e até aqui me ajudou o Senhor, né, porque aqui em Jó 41, no versículo 11, ele diz: quem primeiro me deu para que eu haja de lhe retribuir? Pois o que está debaixo de todos o céu é meu. Então, se nós estamos vivos, graças a Ele. Se nós comemos ou bebemos, graças a Ele, né? Então, nesta manhã, o que eu tenho para agradecer ao Senhor é tudo que Ele tem feito por mim, que eu não me dei para Ele primeiro. Nós não nos damos primeiro para o Senhor, mas o Senhor nos retribui, né? Pela misericórdia dele, que tem se renovado a cada manhã, né? E mais uma vez, nós estamos aqui comemorando, né, a morte dele até que ele venha. Né? E que o Senhor seja com todos nós e abençoe todos os irmãos. Amém, irmãos. Que ótima oportunidade.
O Senhor nos abre nessa manhã, né? Na primeira reunião, quase que retirando aqui. Na primeira reunião, ele falou sobre o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas aqui no Salmo 56, 8, estou sem óculos, estou meio peguinha já também. Fala assim: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim, Deus é por ti, irmão. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Se a sua confiança está em Deus, vai temer aqui, né? Quem me pode fazer uma? Não pode fazer uma. Os meus votos, os votos que fiz, eu vos manterei, ó Deus, render-te ações de graça. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. Irmãos, eu também quero agradecer ao Senhor por este ano, né? Junto com vocês. Foi difícil. Meu Deus, acho que eu nunca passei um ano. E se eu chorar aqui, me perdoe. Acho que eu nunca passei um ano tão triste. Tão cheio de lutas, de guerra, de perseguição. Eu posso falar como Davi falou: se não for o Senhor por nós, há muito tempo teríamos sido desfalecidos, destruídos. Mas Deus põe a sua boa mão sobre nós, nos dá força, né? Nos dá graça para a gente prosseguir, porque a nossa caminhada é até o final. Não pode parar no caminho, irmãos. Não pare no caminho, não desista. Avance, irmão, nós precisamos avançar juntos com o Senhor. Porque no final dessa caminhada, eu sempre quero me lembrar dessa visão que o Senhor me deu um dia. Que a jornada, apesar de ser longa para alguns, para outros pode ser encurtada. Por causa de nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Nossa jornada não pode ser encurtada. Mas para outros será longa. Então sempre me lembro de algo que no final da caminhada, eu queria que você visualizasse isso no seu coração, diante do Senhor. No final dessa caminhada, Ele vai estar lá de braço aberto, vai nos receber e nos dizer: filho, tu foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, que coronavírus não pode nem nos abalar, irmãos. Que nada, isso não é nada, irmão, diante desse mundo espiritual que tem tentado nos destruir. Mas o Senhor é por nós, o Senhor é conosco, Deus é a nossa força, Ele vai nos ajudar a chegar no final. Então eu quero agradecer ao Senhor e aos irmãos pelas orações. Oraram por mim, eu sei que vocês oraram, muitos dos irmãos que oraram por nós, né, irmãos? E é por causa disso que nós também temos orado uns pelos outros. O inimigo está tentando nos lançar uns contra os outros, lançar palavras injuriosas uns contra os outros, lançar no coração dos irmãos, não, mentiras, falsidades, entendeu? Disse. Isso é obra do diabo, porque ele quer destruir a comunhão dos santos, quer destruir a comunhão da igreja. Mas se nós mantivermos no Espírito, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. É preciso ter essa postura de resistir, de confiar na graça e no amor do Senhor. Obrigado, irmãos, por tudo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus.
estava procurando um salmo aqui que diz que o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedidos, né? A gente possa fazer essa pergunta no dia de hoje, porque quando nós estamos no problema, né, nas circunstâncias difíceis como foi esse ano, muitas vezes a gente se esquece de olhar para trás e ver tudo que o Senhor nos concedeu. E eu tenho certeza, se cada um de nós parar para olhar com toda sinceridade para isso, a gente vai ver que grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estamos vivos, né? Estamos aqui, estamos reunidos, estamos nos alegrando na presença de Deus. Problemas, todo mundo venceu problemas, temos problemas e teremos problemas. Mas a grande notícia é porque o Senhor está conosco. Nós não estivemos sozinhos, nenhum deles, não estaremos sozinhos. E mais do que isso, né, temos uma esperança viva. Diva acabou de ler o versículo que eu tinha separado para deixar para os irmãos, né? E dizer que também eu não poderia ficar calada. O Senhor abriu essa oportunidade de a gente vir aqui glorificar o nome dele, né? Dividir um pouco com os irmãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos alegrar com as alegrias e chorar com as tristezas. Então esse momento é o momento da gente chegar aqui e dizer alegrias para os irmãos. Para que a gente possa se alegrar e chorar também com as tristezas dos irmãos. E eu não ia poder ficar quieta e calada, porque, irmãos, eu passei por muitos problemas, mas o Senhor foi bondoso comigo durante todos os anos. Acredite, eu tive grandes conquistas nesse ano de 2020. E eu não poderia deixar de louvar e agradecer o nome do Senhor. Né? O Senhor, no início do ano, Ele me deu uma palavra que foi aquela passagem da viúva de Sarepta. Que Ele disse assim, que diz que ela, por ter sido deixado a doar aquilo que ela nem tinha, o Senhor honrou ela por isso, né? E também aquela passagem dos lírios do campo, né? Que não fazem nada e não nos falta. E aí eu passei o ano todo orando com o André, em cima desse versículo. As dificuldades vinham, a gente orava e dizia, Senhor, nós só temos um pão, nós só temos um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Depois que a gente comer, a gente morre. Mas a gente vai dividir. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar. E assim foi o ano inteiro. Passamos por muitas dificuldades e tudo, mas o Senhor nos honrou. Né? Nós conseguimos até aqui pagar as nossas contas com dificuldade. Então o Senhor é bom, irmãos. Não é que a gente não esqueça disso. Não é como a irmã falou, que inclusive Deus me deu esse salmo. Em nome de Jesus, essa semana. E eu ainda dei ali para Tânia ele. O Senhor é tão maravilhoso, Ele está conosco, até as nossas lágrimas, Ele escreve no livro. Isso é maravilhoso, saber que o Senhor está vendo cada lágrima nossa, cada súplica. Às vezes a gente acha, poxa Deus, o Senhor não está me ouvindo, Ele está ouvindo, irmãos. E Ele vai responder na hora certa. E o último que eu queria dar, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Que nós possamos nos ver nesse versículo. Que a gente possa sentir parte desse versículo e tomar posse dessa promessa. Que muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livrará de todas. Amém. Graça e paz, irmãos. Ai, eu tô morrendo de tremendo aqui, nervosa. Mas eu não podia deixar de vir aqui na frente testemunhar o amor do Senhor. Depois que eu me reconciliei com o Senhor, eu aprendi muitas lições. Uma delas foi reconhecer o Senhor na vida de cada irmão. E isso é algo muito precioso. Coisas que eu não via antes. Que a gente sempre fala aqui na frente, eu sempre ouvi os irmãos falarem sobre o amor do Senhor. Principalmente na vida da igreja, uns com os outros. Mas quando algo não é revelado do Senhor para a gente não consegue ver. Mas quando a gente consegue ver, é algo que nos ganha profundamente. E é muito maravilhoso eu reconhecer isso em cada irmão. Esse ano eu fiquei grávida e não esperava, sem nenhum planejamento. E eu fiquei me perguntando ao Senhor qual era a lição disso, porque não era uma coisa que eu queria. E eu não sabia.
Fiquei grávida em meio à pandemia e sair para médico e fazer todos os processos do cuidado com a gravidez foi bem difícil, mas em todos os momentos o Senhor esteve comigo. Quando Joaquim nasceu, quando eu estava na maternidade para ter ele, na hora do parto, na hora da contração, que era a hora dele nascer, a dor foi embora. E a enfermeira olhou firmemente para o meu olho, para os meus olhos e falou comigo: se você não fizer força, seu filho vai morrer. Ele não pode ficar na posição que ele está. E eu falava com ela: mas eu não tenho contração, eu não tenho força. Ela falou: ele vai morrer. E naquela hora eu fiquei sem saber o que fazer. Eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, me ajuda. E eu tive forças e Joaquim nasceu. Quando eu fui para o leito, eu falei no grupo caseiro, mandei uma mensagem dizendo que Joaquim tinha nascido. Na mesma hora, irmãos, tia Geisa, ela me mandou uma mensagem e falou: eu estava orando por você. Aquilo que ela me disse ganhou meu coração completamente, porque eu pude contemplar o amor de Cristo através da vida dos irmãos. Ela poderia estar dormindo. Joaquim nasceu, era 2h44 da manhã, da madrugada. Ela poderia estar dormindo, mas ela estava orando por nós. E foi algo maravilhoso. Eu sei que além de tia Geisa, muitos outros irmãos estavam orando por nós. Eu recebi muitas mensagens. E eu quero agradecer aos irmãos por todo o carinho, por todo o amor. E que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando em unidade. Amém. Paz, amadas. É bom ver a face dos irmãos, viu? É uma coisa tão bom. Eu não sei, ao longo desses 30 e poucos anos com os irmãos, eu ganhei um hino. Eu tenho esse hino. Eu sempre digo: eu não sei o que seria da minha vida sem irmãs e irmãs, sem a Igreja de Cristo que está presente e vive ao nosso redor. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos, né? Realmente foi um ano difícil, de muita angústia, choro, mas a todo momento o Senhor esteve conosco. Ele está conosco. Eu vejo muita gente no trabalho e tudo, um desespero, agonia, por causa da doença, pela vacina. Então a gente fica sofrendo pressão de todos os lados. Mas eu digo, é a vontade do Senhor em nossas vidas. O que Ele quiser em nossas vidas, Ele fará. A gente tem que olhar para o alto, o consumador da nossa fé, e querer cada dia mais. E não desanimar, irmão. É muita coisa que vem ao nosso redor para não desanimar. Mas a gente tem que crer. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Então, o nosso amor é no Senhor. A nossa vida é no Senhor. Tudo que temos é o Senhor. Podemos olhar para um lado e para o outro. Temos que olhar para o Senhor. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Eu quero agradecer aos irmãos, porque é tão bom, né? Estar reunido. É tão bom ver a face dos irmãos. O tempo que a gente ficou sem poder nos reunir foi muito difícil, sabe? Muito difícil. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Mais um ano, né? Se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, que seja a vontade dele. Eu só agradecer ao Senhor e aos irmãos que continuamos firmes no Senhor, amando o Senhor. É só o que temos, é ficar firme e amar o Senhor. E não deixamos de nos congregar. O Senhor nos abençoe. Amém. Paz, irmãos. Saudade, né? Saudade muito grande de vocês. Amo muito vocês. Para mim é uma vida,
né? Estar com vocês, para mim, é uma vida. Tem uma história, nós temos uma história junto. A glória do Senhor. E como disse Li aqui, né? Cremos que um dia o Senhor vai estar lá, o Senhor vai estar lá e vai estar chegando ali nos abraçando, né? Nós cremos nisso. Eu queria, assim, agradecer ao Senhor realmente. Nós sabemos que foi um ano de luta para todos, né? Quando eu fui para lá para Lauro, eu estava numa crise de depressão muito, muito profunda, né? Eu tive que sair daqui, desse ambiente meio violento. E meio a toda a minha fragilidade, né? E veio em contra também essa pandemia. Mas foi assim um momento que o Senhor falou muito comigo na palavra. Eu pude ganhar muito na palavra. Eu dizia assim, meu Deus, em meio a tudo isso que eu estou sentindo, né? Essa fragilidade toda no meu corpo, na minha mente, na minha alma. E o Senhor acrescentou tantas palavras, irmãos, sabe? O Senhor falou tanto comigo na palavra. Nós tínhamos um estudo do livro de Levítico. Eu não sei como foi que o Senhor abriu aquilo para mim daquela maneira. Sabe? Cada reunião, assim, virtual, era, assim, maravilhosa para mim. O Senhor abriu, assim, nunca tinha lido o livro já tinha lido o livro de Levítico, né? Mas nunca tinha ganho tanta compreensão. O Senhor tirou, assim, o véu dos meus olhos. Eu pude ver tudo apontando para Cristo, toda a construção, todos os detalhes do tabernáculo, do sacrifício, né? Foi assim, maravilhoso. E também o Senhor falou comigo há muito tempo atrás, né? Sobre que Maria, ela guardava todas as coisas no coração. Ela andava, os anjos apareceram para ela, falou para ela que ela que foi a escolhida para que o Messias viesse, né? E ela, eu estou aqui, né? E havia essa promessa na palavra que o Senhor, que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E esse menino será chamado Emanuel, maravilhoso, filho da paz. E naquela época, provavelmente, hoje nós estamos aqui esperando o nosso Senhor, né? A promessa que o Senhor virá. Então é isso, nós estamos aqui à espera dele. E lá também tinha essa promessa que o Senhor estava vindo. E as virgens, com certeza, elas estavam atentas a essa promessa, porque a palavra estava lá em Isaías. E ela estava esperando. E o que o Senhor me chamou, que nós devíamos de fato pegar essa palavra, guardar no nosso coração. Essa palavra que nos dá vida, essa palavra que nos levanta, essa palavra que nos faz prosseguir, que faz confiar nesse Deus maravilhoso, né? Que em meio a lutas, decepções, tristeza, né? Ele está conosco, Ele está ali nos ajudando, Ele está dizendo assim, filhos, prossiga, eu estou aqui, eu vou estar te esperando, entendeu? E para mim foi assim, irmão, não diga ainda que eu não estou passando luta, muitas lutas ainda, muitas coisas ainda no meu coração, na minha mente, mas eu tenho visto poderosamente o operar de Deus, sabe, falando comigo na sua palavra, se derramando assim na sua palavra para mim de maneira assim que eu nunca vi isso antes, né? Esse tempo todo de caminhada, mas tem sido assim maravilhoso para mim, né? E vamos prosseguir, porque as promessas de Deus, ela tem um tempo para ser cumprida na nossa vida. Nós oramos agora por isso. Nós queremos a resposta de imediato, mas o Senhor vai dar a resposta no tempo dele, entendeu? Não é imediato. Então, vamos guardar essa palavra, vamos ficar sendo constante na presença do Senhor, porque no tempo dele, ele vai cumprir tudo que ele diz a nosso respeito, né? Vamos aguardar o Senhor, irmãos, né? Lendo a palavra, desfrutando, pedindo ao Senhor que ele abre nossos olhos para que a gente possa ver e entender o que Ele tem para nós, viu? Amém. Amo vocês, estou com saudade. Vou estar lá e cá. Amém, irmãos. Eu não tinha programado nada para falar, mas tem um assunto que já estava meditando no meu coração. Mas só um simples testemunho. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e algumas coisas na palavra realmente nós precisamos voltar
e meditar e pôr atenção no que está acontecendo. A primeira coisa que nós, como filhos de Deus, nós estamos agora terminando mais um ano, no ano de 2021, nós não podemos esquecer, irmãos, se você tem expectativa de que essa vacina que está aí, sendo produzida no Brasil, no mundo todo, vai resolver o nosso problema e vamos voltar à normalidade, cuidado. Porque nós apenas estamos aguardando a vinda do Senhor. Mas antes dessa vinda, ainda tem a abertura do 6º selo, nós temos o 7º selo, nós temos 7 trombetas e nós temos 7 taças. Não tem nada que está nos apontando a normalidade de volta. Se nós estamos na expectativa, a vacina vem e agora eu vou ficar livre hoje, irmão. A nossa esperança é a sua vinda. Mas só que antes da sua vinda, os textos estão muito claros dizendo que não vai ter uma volta à normalidade como nós já vimos antes. A nossa esperança é o Senhor. Nós precisamos, como disse nossa irmã Mônica, mesmo no meio das suas dificuldades, e como disse, nós cantamos, e quase parando, sem força e vigor, cadê Mônica? A gente achou força na palavra. Essa sim, o Senhor sim, é a nossa âncora. E não esqueçamos também que tem algumas coisas, essa semana está relembrando um assunto que eu tinha esquecido. Você sabe que nos celulares de vocês tem um botãozinho que se você meter uma agulhazinha, ou em alguns outros aparelhos, dá um reset e limpa tudo, não é isso? Eles estão aí preparando um Great Reset, para resetar as coisas que estão agora configuradas e desconfigurar tudo para ser do jeito que eles querem. Os grandes conglomerados e aqueles que têm as coisas debaixo do controle do Senhor, mas o Senhor permite que esteja na mão deles para resetar toda a terra, e o nosso joelho deve estar diante do nosso Senhor dobrado e esperando aquilo que Ele permite que aconteça ao nosso redor, no nosso interior. E o que me mais chama a atenção é que cada irmão e irmã aqui tem um chamado específico. E se nós não temos atendido esse chamado, o Senhor vai mover coisas ao nosso redor e no nosso interior para nos levar a colocar o nosso joelho no chão e perdermos as esperanças das coisas que estão ao redor. Quando o redemoinho começar a rodar, você meter a mão, você não vai achar nada para segurar e só vai restar o chão para a gente botar o joelho lá e ficar prostrado. Irmãos, não percamos a nossa esperança em coisas que, quando o Senhor mexer, são coisas que são movíveis. Vai ser comovido, vai ser levado. E às vezes a gente o Senhor precisa abrir nossos olhos, que às vezes nós estamos agarrados nessas coisas. Seja lá o que for que tenhamos, que o próprio Senhor tenha nos dado, é apenas a bênção dEle. Digamos assim, o agarrado que precisamos estar é nele. E toda a configuração do que nós estamos vendo aí é para tirar a mão dessas coisas que nós estamos agarrados e que o Senhor quer nos trazer para Ele. Então, percamos a esperança. Às vezes, eu não vou reunir e tal, mas quando a vacina chegar eu vou voltar a reunir. Irmãos, que necessidade da nossa parte. A vacina não vai resolver o nosso problema. A mídia tem trabalhado esse conceito, quer entrar na nossa mente que a vacina vai vir, vai resolver tudo. Não vai resolver nada. Quantos irmãos aqui passaram o ano todo nem se contaminaram, mas é por causa do nosso zelo? Às vezes a gente se cuida aqui, ali e acolá, a gente não vai ser nécio, mas também a gente precisa parar e dizer: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Nesses dias eu tenho uma oração que eu tenho pedido ao Senhor, dentre muitas, eu me lembro: Senhor, me ajude a completar os meus dias. Já pararam para pensar nisso? Completar os seus dias. Você vai ter que completar os seus dias. Que o Senhor nos guarde de irmos antes, de abreviarmos. Essa deve ser a nossa oração. Agora ficar, o corona vai abreviar meus dias. Não vai, irmãos. Não vai. Entendam isso. Ele não vai, que o Senhor não vai permitir. Se o Senhor tem para você mais 20 anos de vida, 22,
30, 40 e 50, corona vai ficar só na sua lembrança, uma coisa que ficou lá para trás. Deus permitiu que viesse uma vacina, mas só que nada disso, e tudo está no controle do Senhor, e nada disso pode abalar a nossa fé. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Às vezes tem muita gente ao seu redor que está contaminada, mas Deus nem permite que toque em você, que chegue em você. E tem mais, você ainda fica assim, Senhor, quiçá alguns de nós ainda nem entendeu que a nossa composição, Deus preparou em você, e você é uma pessoa que pode já ter até se contaminado, mas só que você é uma pessoa, como é que diz? Assintomático, irmão. Tudo isso está na mão dele. E a nossa posição hoje é curvado diante da sua presença, dizendo, Senhor, as tuas obras que o Senhor preparou, eu quero andar nelas para que as coisas se completem e a minha fatia e a minha cooperação do corpo seja completada, para que aquilo que Ele quer, com a sua participação, o teu chamamento se complete. E deixa o corona na mão dele. Agora nós não vamos ser nécios. Nós não estamos pregando necessidade, nem você ficar aí agora se expondo desnecessariamente. Mas, do contrário, é você querendo cuidar de uma coisa que só Deus cuida por você. E a nossa fé está sendo provada, irmãos. Aquele medo vai ser desnecessário. Precisa usar o álcool gel, a gente chega ali, o irmão mede, usa o álcool gel, na comunhão a gente se guarda e tal, fazendo a nossa parte. Mas isso é uma fatia ínfima do cuidado que Deus tem conosco quando nós estamos no ônibus, no avião, exposto até pessoas do seu lado que sentam no avião, no ônibus, que está contaminada, e Deus não deixa você se contaminar, irmão. E a gente fica nessa... Às vezes você está com medo, no meio de 10 pessoas que não têm coronavírus, você está em pavor, e Deus permite você no avião sentar do lado de alguém que está contaminado, espirrando, e Deus não deixa você se contaminar, e a gente está com essas coisas na cabeça. A gente precisa lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós no meio dessa pandemia. Amém. Amém, irmãos? Vou procurar ser breve, até porque o horário já se avançou, né? E aí peço perdão aos irmãos, mas também preciso ser fiel, como os irmãos colocaram. Dentre todos esses sentimentos compartilhados, de fato, é alegria para nós, e é um tempo também precioso para a gente permitir que os irmãos se expressem. A palavra nos alerta que a gente não deveria se atentar para o conhecimento que temos um dos outros na questão da carne, o conhecimento natural. E às vezes a gente se relaciona, estamos tão próximos dos outros e não conhecemos a porção espiritual que o outro tem. Não temos paciência de ouvir uns aos outros no momento em que Deus tem algo para falar. E com relação a tudo isso que iremos esse ano, eu compartilhando com alguns irmãos, eu pude perceber que não só eu, mas muitos tiveram muitos comportamentos diferentes, alterados, desconhecidos de si mesmo. Eu estava trocando a noite pelo dia e vim perceber no Senhor depois que aquele ato meu era uma tentativa de fugir da realidade. Eu procurava o que fazer para me manter ocupado com algo que eu via para esquecer o que estava lá fora, isso involuntariamente. Mas enfim, em tempos de fim, em tempos de tristeza, em tempos de calamidade, em tempos de muitos rumores de mortes, uma das coisas que precisa ser restauradas na vida de cada um que serve a Deus é o sentimento que houve primeiramente no nosso Senhor, né? Que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo,
E aí a gente conhece toda a história. Pelo que eu pude ver aqui, salvo engano, não tem nenhum visitante hoje aqui, no sentido de não crente. Tem alguém aqui que não creu no Senhor ainda? Não estou enganado não, né? E irmãos, aproveitar logo até para dar uma dica. Às vezes a gente está aqui na frente e pergunta, tem alguém aí que não conhece o Senhor? E a pessoa está ali sentada, ela não conhece o Senhor, ela fica calada, porque ela tem vergonha de dizer na frente de um monte de gente que não conhece. E é normal. E aí a gente conta com a ajuda dos irmãos que trouxe alguém. Sinalize, se possível, até na chegada. Ó, irmão, trouxe um convidado com aquela alegria. Porque se alguém na nossa casa se fere, a gente sabe que tem um enfermeiro que mora na casa do lado, a gente vai correndo lá e chama para poder cuidar. E às vezes a gente traz a pessoa aqui e esquece de dizer que trouxe, e a pessoa sai daqui sem ter sido tocada de uma maneira mais específica. Né? Então, assim, eu queria só chamar a atenção dos irmãos nesse sentido, para que a gente não perca a oportunidade nesses dias que muitas pessoas têm estado sensíveis pela ocasião. Me lembro que irmão Dino uma vez disse, numa conferência lá no Recanto da Bênção, que o sofrimento era a trombeta de Deus para alertar os homens. E muitas vezes a trombeta não está soando nos nossos ouvidos, para percebermos nesse sofrimento da humanidade o quão eficaz é a nossa vida em Cristo para tirá-los desse sofrimento. Ainda que seja de um sofrimento momentâneo, mas de um sofrimento eterno, que é o interesse de Deus. Mas ele pode ser livrado daquele momento de sofrimento, de depressão, de desespero. Mas Deus tem algo que é maior, do qual nós muitas vezes desconhecemos em experiência. Temos por fé, mas às vezes nós mesmos que já cremos, ainda não tivemos um momento assim de vigor, de experimentar de fato, sair de um momento profundo de tristeza apenas pela palavra do Senhor. Então eu queria incentivar os irmãos para estarem atentos nesses últimos dias do ano e iniciar o ano com uma atitude no Senhor diferente. Nós fomos constituídos, cada um de nós, embaixadores de Cristo. É óbvio que uns com atuações mais de frente de linha, mais de frente de batalha, vai ser mais visto, vai estar fazendo mais, mas todos receberam a mesma porção do Espírito doador de vidas. Por meio desse Espírito Santo, todos aqui, sem exceção, não se iluda com entender que você não tem o dom de pregar a palavra. Você tem o dom da vida dentro de você, ele lhe capacita, e esse é o interesse do Senhor, salvar os que estão perecendo. Então, quando a gente observa na palavra em Atos, logo depois do episódio que os discípulos são ali açoitados, depois do conselho de Gamaliel ali, diz que eles, depois de terem sido açoitados, eles não pararam de ensinar e anunciar Jesus. E aí a gente vê a diferença ali. O ensino é para aqueles que já receberam, mas o anunciar Cristo são para aqueles que ainda não receberam. Então, que o Senhor nos leve a fazer um raio-x aí da nossa postura perante a sociedade, perante o mundo, e não desprezarmos o dom que Deus deu a todos, o dom de doar vidas, E isso é em Cristo, e que nós possamos nos permitir ser ajudados, e não percamos tempo como eu tenho perdido muito tempo. Muitas vezes eu consigo vir aqui na frente e não consigo ver ninguém, só vejo a mim mesmo. E me julgo o tempo todo. E aí eu vim aqui hoje por causa de uma palavra que o irmão me deu aí fora no final da reunião passada. Que a mensagem é maior que o mensageiro. Então, independente de quem eu seja, do que eu faça, a mensagem de Deus, Ele pode usar um outdoor que nem ser é. Ele pode usar quem Ele quiser para falar. Então, que nenhum de nós se julgue a ponto de depreciar aquilo que Deus pode estar querendo falar por meio da sua vida. É óbvio, pega o gancho do irmão Jorginho, não vamos viver de maneira leviana, porque Deus fala com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas, se percebemos que Deus nos usa e Deus fala por meio de nós, busquemos viver uma vida mais equilibrada, buscando santidade, como o próprio Senhor Jesus, que era santo, disse que Ele se santificava. Ele continuava sendo santo, se separando a cada dia. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, e se o Senhor permitir, tomemos isso como uma introdução, pois tenho visto diante do Senhor, e já peço até aos irmãos oração. O Senhor tem incomodado acerca de falar um pouco com os irmãos sobre essa importância da pregação do Evangelho. Nós, como igreja,
não desconhecendo o que cada irmão no seu particular tem feito, mas como igreja, percebermos esse assunto com mais seriedade, com mais convicção de que todos nós somos participantes também dessa graça de salvar aquele que perece, né? Então, essa é a mensagem. Agradeço aos irmãos também pelas orações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos aos avisos. Verdade. Nós precisamos dele mesmo, precisamos dessa unção que o Senhor enviou, do Seu Espírito Santo que procede da tua parte, da parte do Pai, que foi nos dado para nos guiar toda a verdade. O Seu Santo Espírito seja poderosamente com o Espírito do Aurélio. Amém. Fortalecendo ele no Senhor e na força do seu poder. Amém. Que ele seja apenas um canal, Senhor, purificado mediante o seu sangue e sua obra, para poder chegar até nós também, sendo canais e receptores da sua graça, para juntos possamos ser edificados nessa manhã. Que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa dar-nos ouvidos capazes de ouvir a sua voz, que o Senhor possa ser conosco, Senhor, com a nossa condição humana, com as nossas dificuldades, necessidades, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Suplicamos em nome do Senhor Jesus e pedimos, Senhor, nos guarde em Ti, nos envolva na Tua presença, de maneira que aqueles seres espirituais da maldade que têm interesse de roubar a Sua palavra, eles sejam detidos em Sua impiedade. Amém. Sejamos guardados de maneira que possamos ouvir a Sua palavra, para aquilo que o Senhor deseja fazer, porque o Senhor prometeu edificar a Sua igreja. Senhor, Então, não foi agora que começou o sofrimento, não foi no 11 de setembro, não foi na Segunda Guerra, não foi na Primeira Guerra, não foi com a escravidão. E a gente fosse indo de uma forma para trás, você vai ver que